Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo da Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1858, o ano primeiro, no mês de abril, na terceira parte. Vamos iniciar falando um pouco do Senhor Home, onde Kardec vai dizer que não é de nosso conhecimento que o Senhor Home tenha feito aparecer, visivelmente a todos, outras partes do corpo além das mãos. Cita-se, entretanto, um general morto na Crimeia, que teria aparecido a sua viúva e visível somente a ela. Mas não podemos constatar a realidade do fato, sobretudo no que tange à intervenção do Senhor Home em tal circunstância. Limitar-nos-emos àquilo que pudermos afirmar. Por que mão de preferência a uma cabeça ou pés? É o que não sabemos, ele próprio ignora. Interrogados a respeito, os espíritos respondem que outros médios poderiam fazer aparecer o corpo inteiro. Aliás, não é isso o ponto mais importante. Se só as mãos aparecem, as demais partes do corpo não são menos evidentes. Então, ele vai trazer que a aparição de uma mão geralmente se manifesta, em primeiro lugar, seja sob a toalha da mesa, por meio de ondulação produzida ao percorrer toda a sua superfície. Depois se mostra a borda da toalha que ela levanta. Vez outra vem postar-se sobre a toalha, bem no meio da mesa. Frequentemente toma um objeto e o leva para baixo da toalha. Essa mão, visível para todos, não é vaporosa nem translúcida, tem opacidade e cor naturais. Termina de maneira vaga no punho, mal definida. Se é tocada com precaução, confiança e sem segunda intenção hostil, oferece solidez, resistência, impressão de uma mão viva, cujo calor suave, úmido, comparável ao de um pombo morto há cerca de meia hora. Não é de forma alguma inerte, porquanto age, presta-se a movimento que se lhe imprime, ou resiste, aperta, acaricia. Se ao contrário quisermos pegá-la bruscamente, de surpresa, só encontrarmos o vazio, que vai ser uma regra nessas situações. Uma testemunha ocular narrara um fato em que ela tinha entre os dedos uma campainha de mesa, uma mão, a princípio invisível, pouco depois visível, veio pegá-la, fazendo esforços para arrancá-la. Não tendo conseguido, passou por cima para fazê-la escorregar. O esforço da tração era muito sensível, qual se fora mão humana. Tendo querido segurar violentamente essa mão, a sua só encontra o ar. Ao retirar os dedos, a campainha fica suspensa no espaço e veio pousar lentamente no assoalho. Algumas vezes há várias mãos, que ele vai trazer de que a mesma testemunha relatara que várias pessoas estavam reunidas em torno de uma dessas mesas da sala de jantar, que se separam em duas. Golpes são batidos, mesa agita, por si mesma abre, e através da fenda aparecem 3 mãos, uma de tamanho natural, outra muito grande, uma terceira felpuda,
Toca-se nelas, apertam a mão, apalpa-se-lhes, depois se esvanecem. Na casa de um de nossos amigos, que havia perdido um filho de tenra idade, é a mão de um recém-nascido que aparece. E todos a podem tocar, ver. Essa criança acomoda-se no colo da mãe, que sente distintamente a impressão de todo o seu corpo sobre os joelhos. A mão só vem pousar sobre vós, então, a vez, ou se não conseguis, percebe a pressão de seus dedos. Vez outra ela acaricia, entre outros belisca, até provocador. Na presença de várias pessoas, o senhor Holmes sentiu que lhe pegavam o pulso. Os assistentes puderam ver-lhe a pele puxada. Um instante depois ele sente que o mordiam e a marca da impressão de 2 dentes ficara visivelmente assinalada durante mais de 1 hora. A mão aparece também escrevendo. Algumas vezes elas colocam no meio da mesa, pega o lápis, traça a letra sobre um papel especialmente colocado para esse objetivo. Só é levar o papel para debaixo da mesa e o traz de volta todo escrito. Se a mão permanece invisível, a escrita parece produzir-se por si só. Obtém-se por esse meio respostas às diversas perguntas que se queira fazer. Outro gênero de manifestação não menos notável é dos instrumentos de música que tocam sozinhos. Em geral, acordeões, pianos. Nessas circunstâncias, distingue-se as teclas se agitarem, o fole mover-se. A mão que toca, ora invisível, ora visível. A área que se ouve pode ser conhecida e executada a pedido de alguém. O artista invisível deixado à vontade produz acorde harmonioso, cujo efeito lembra a vaga e melodia suave da harpa eólica. Na residência de um de nossos assinantes, onde tais fenômenos se produziram várias vezes, o espírito que assim manifestava era de um rapaz falecido há um tempo, amigo da família. Quando vivo, ele possuía talento notável como musicista. Natureza das áreas que preferia tocar não deixava dúvida quanto à sua identidade às pessoas que o houvera conhecido. Então, ele vai trazer que o fato mais extraordinário desse gênero de manifestação é o da aparição. Se fosse sempre vaporosa, concordaria com a natureza etérea que atribuímos aos espíritos. Nada se oporia a que essa matéria etérea se tornasse perceptível à vista, por uma espécie de condensação, sem perder sua propriedade vaporosa. O que há de mais estranho é a solidificação dessa matéria, bastante resistente para deixar uma impressão visível em nossos órgãos. Uma consequência relativa ao toque espontâneo dos instrumentos de música. Com efeito, desde que a tangibilidade temporária dessa matéria eterizada é fato constatado, passivo, que nesse estado uma mão, não aparente ou sim, oferece bastante resistência para executar pressão sobre um corpo sólido, nada há de espantoso em que possa exercer pressão suficiente para mover as teclas de um instrumento. Por outro lado, fatos positivos atestarão que essa mão pertence a uma inteligência. Nada pode admirar que essa mesma inteligência se manifeste via sons musicais, como pode fazer pelo desenho ou pela escrita.
Vez entrado nessa ordem de ideias, movimento de objeto, pancada e todos os fenômenos espíritas de ordem material, naturalmente se explicam. Então ele vai falar um pouco acerca de certos indivíduos onde a malevolência não conhece limites, fazendo um recorte subsequente, sob o título de variedades. A calúnia tem sempre veneno para quem quer que se eleve acima do populacho. Os adversários do Sr. Home acharam a arma do ridículo demasiado fraca. Com efeito, ela devia voltar-se contra os nomes respeitáveis que o cobrem com a sua proteção. Não podendo mais divertir-se à sua custa, quiseram denegri-lo. Espalhou-se boato com esse objetivo, más línguas a repetir de que o Sr. Home não havia partido para a Itália, como fora anunciado, mas que estava encarcerado na prisão de Mazas, sob o peso de mais graves acusações, narradas como anedotas, de que estão sempre ávidos os amantes do escândalo e os desocupados. Podemos garantir que não há nada de verdadeiro em todas essas maquinações infernais. Sob nossos olhos, temos várias cartas do Sr. Home, datadas de Roma, Nápoles, Pisa, onde se encontra nesse momento, e estamos em condições de provar o que ora afirmamos. Nossa óptica, muita razão têm os espíritos quando dizem que os verdadeiros demônios estão entre os homens. Lê-se num jornal, segundo a Gazette des Haupt, Hospital dos Alienados de Zurique, conta nesse momento 25 pacientes que perderam a razão graças às mesas falantes e aos espíritos batedores. Então, o que ele vai trazer essa maledicência de associação feita por esse recorte de jornal. Em primeiro lugar, perguntamos se foi bem averiguado que esses 25 alienados, todos devem a sua perda de razão aos espíritos batedores. O que se pode contestar até prova em contrário. Supondo que esses fenômenos estranhos tenham podido impressionar de maneira lamentável certos caracteres fracos, perguntaremos além disso se o medo do diabo não fez mais loucos do que a crença nos espíritos. E aqui ele vai trazer o aspecto de não impedirmos os espíritos de baterem. O perigo estará em crermos que são demônios todos aqueles que se manifestem. Afastar essa ideia, dando a conhecer a verdade, e deles não se terá mais medo do que dos fogos fatos. A ideia de que se é assediado pelo demônio é feita sob medida, para perturbar a razão. Eis de sobra a contrapartida do artigo supracitado. Lemos em outro jornal, existe um curioso documento estatístico de consequências funestas, o de que o povo inglês é levado ao hábito da intemperança e dos licores fortes. De cada 100 indivíduos admitidos no hospício de loucos de Hamwell, há 72 cuja alienação deve ser atribuída à embriaguez. Recebemos de nossos assinantes numerosas relações de fatos muito interessantes que nos apressaremos a publicar em nossas próximas edições. A falta de espaço nos impede de fazê-lo nesse momento. Então, aqui ele vai trazer um pouco esse aspecto da medida de ideias urdida para perturbar o raciocínio.
E realmente esse é um aspecto usado por religiões que desejem denegrir a doutrina espírita. A gente é bombardeado por ideias de que o que diz respeito ao espiritismo é devido a uma ação de demônios, de diabos, e que do momento que o indivíduo ele tenha contato com essa situação, ele entra num espectral de contaminação que ele depois precisará se purificar. Eu tive na Igreja Católica desde pequena e ao longo dos anos o que chegava para nós, mormente na Renovação Carismática Católica, que eu tinha começado a participar por volta dos 9 anos, é de que o que fosse relacionado ao espiritismo traria comprometimentos graves espirituais de contaminação. E nesse sentido que o indivíduo que desejasse ter um conhecimento das instruções tragas pela doutrina espírita, fazer um aprofundamento, ele se perturbava, se atormentava por achar que estava traindo Jesus e que estava indo ter locupletos com demônios. E acaba que o indivíduo que não tiver uma condição psíquica para lidar com isso, ele pode vir a se enfraquecer, a se desequilibrar. Até porque existem situações que a pessoa vive que ela necessitará ir num centro espírita para receber um passe, uma água frutificada, um tratamento de desobsessão. E é nesse sentido que, se a pessoa acredita que ela está à volta com diabos, ela vai se desencorajar a buscar ajuda no centro espírita, com um prejuízo de um processo de cura e libertação que ela poderia viver caso buscasse esses recursos benditos. E Kardec, ao longo da Revista Espírita, em alguns momentos ele faz recortes nos ataques que ele recebe ali, fazendo a codificação da doutrina espírita sob a égide de Jesus, em que o Espírito de Verdade, com a falange São Luís, Erasto e outros que trouxeram à lume a codificação pelas mãos ínclitas de Allan Kardec, vai trazer alguns artigos acerca da urgência de esclarecer o povaréu para que se não permitisse influenciar pelos ataques de outras religiões, mormente do catolicismo, em relação à doutrina espírita. Inclusive, Kardec há um determinado trecho em que ele vai falar de alguns volumes que um representante eclesiástico houvera escrito acerca das mesas girantes e acerca das reuniões espíritas e das instruções tragas a lume via Livro dos Espíritos, onde ele vai colocar uma série de aspectos, inclusive alguns recortes em que os autores desses respectivos artigos atacavam operários, os denominando de alienados, de desequilibrados, por estarem conversando com espíritos, estarem tendo reuniões de reflexão, de estudo dentro da doutrina espírita. E é nesse sentido que até mesmo Kardec ele vai trazer que os alertas que ele estava trazendo ia abrir o olho
de muitos e que os espíritos enganadores, obsessores, ficavam contrafeitos com Kardec, porque ele estava fazendo o levantamento da bandeira de uma observação criteriosa, conscienciosa, paciente, de uma ampliação de visão, de discernimento, de sabedoria, e que os espíritos, cujo objetivo era enganar e afastar dessas miríficas, iam ficar zangados com Kardec e com os outros militantes da doutrina espírita por estarem levando esclarecimento ao povo-irel. E isso acaba que vazou os séculos, inclusive considerando que do momento da codificação até aqui, nós ainda temos uma série de ideias diabólicas vestidas sobre o espiritismo e que nos compete desfazer, desenraizar, para que as bênçãos que Jesus vem derramar sobre nós através dessa doutrina bendita possa alcançar mais pessoas. E, inclusive, vai variar de acordo com a predisposição individual da pessoa. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de perceber algo novo que está sendo aclarado e acaba que isso me prejudicou e me fez atrasar a busca de ajuda na doutrina espírita, que se eu tivesse feito antes, eu teria sido beneficiada enormemente devido a situações expiatórias graves que eu estava vivendo, que pegou vários anos, até porque a experiência expiatória ela é penosa, mais difícil do que uma provação, dura mais anos, mais tempo, e ela é imposta. E ela em nós vai desenvolver compaixão. Nós precisaremos viver o arrependimento na expiação, o resgate e a cura. E eu, por volta dos 10 anos, já estava na renovação carismática católica e logo comecei a militar com uma tentativa de seguir Jesus num grupo de jovens da comunidade Rema, da Igreja Católica, que fazia parte das novas comunidades da renovação carismática católica na época, nos idos de 1990. E acabou que nesse período em que eu estava a par com uma situação expiatória que veio de chofre impositiva e vivendo essas experiências árduas, eu já estava numa iminência de comprometimentos irreversíveis pela rudeza que aquilo significou para mim devido à minha fraqueza, e que ter ido para o Espiritismo teria me ajudado pelo esclarecimento que eu ia receber e pelo suporte, tanto considerando o aspecto do conhecimento da ação dos espíritos no mundo do espiritual que se acotovelam conosco e das implicações disso, do aspecto da lei de causa e efeito e da questão fraternosa entre as existências, porque uma vai trazer aspectos que precisam resolver de experiências pregressas. Da mesma forma que nessa atual existência eu trago aprendizados que tive numa existência pregressa, avanço moral, reforma espiritual, eu trago também débito, lutas inacabadas que voltam para que eu dê um acabamento
adequado para isso e consiga valer a vitória espiritual sobre a minha sombra, usando o discernimento, a sagacidade, o bom senso, enquanto aí esses areais para abordarmos o que vivemos. E é nesse sentido que ali, se eu tivesse tido esse contato com o Espiritismo, eu poderia perceber que aquela experiência expiatória, ela tinha a ver com o meu ontem e que existia uma ação espiritual para que eu falisse na experiência expiatória, porque se eu viesse a falir, eu teria que repetir ela. Então, você tem dentro de uma expiação o arrependimento, o resgate e a cura. Se o indivíduo com resignação ele vive isso, ele consegue o aproveitamento e não precisa repetir aquela expiação. Então, no período em que eu vivi aquela situação desafiadora, sem os conhecimentos espíritas, eu acabei ficando sem muitos ferramentais que teriam me auxiliado a viver de uma maneira menos arriscada. E mais rapidamente ter saído daquele areal expiatório com os aprendizados sem precisar voltar naquilo de novo. Então foi muito arriscado e perigoso para mim, porque eu não só estava no catolicismo, como estava imbuída de ideias de que o espiritismo era diabólico. E como eu tenho essa dificuldade de adaptabilidade, aquele arcabouço de ideia que eu tinha de ser fiel a Jesus era fixo na Igreja Católica. Eu não tive uma flexibilidade lógica, num raciocínio, num bom senso adaptável, para perceber que eu poderia ser leal a Jesus buscando recurso no Espiritismo. Então, demonstrou dificuldades que eu trazia e que tornaram muito perigoso o que eu vivi naqueles anos, inclusive considerando o risco de irreversibilidade, por causa do que eu estava passando. E acaba que isso nos alerta para abrirmos os olhos uns dos outros acerca do Espiritismo, que é uma doutrina que vem fortalecer o espiritualismo, porque o nosso inimigo comum é o materialismo. Não é religião A, B, C, é as ideias materialistas que fazem insuflações egóicas, vaidosas e sensuais, que dizem respeito a casos sem conta de autoextermínio, de loucura, de transtorno. E é nesse sentido que, quando a gente percebe o aspecto da saciedade, ela vem do excesso. E é quando o indivíduo ele está imiscuído nessas ideias materiais, levado por elas, e acaba que os aspectos de apego ao que é transitório, mundano, impede o indivíduo de fazer mais enquanto ele está encarnado, e do qual, no astral, ele se arrependerá, vendo que poderia ter feito mais coisas boas e que não fez devido às ideias e às propalações materialistas. É nesse sentido que é trago para nós por Emmanuel que o Espiritismo ele nos solicita uma espécie permanente de caridade, que é a caridade da sua própria divulgação. Então, do momento que nós nos lembramos dos quase loucos de sofrimento que pululam por toda parte, qual nossas experiências próprias até chegarmos aqui, nós desejaremos laborar
para que a doutrina espírita lhes estenda o socorro oportuno, como fôramos socorridos. Por isso que o convite a estudar Allan Kardec sobre o clarão da mensagem de Jesus, partir dos evangelhos, cujo contato precisaremos diariamente, abeberá, e seja no pensamento, na palavra, na atitude mental, na ação, nos lembrarmos, sem solução de continuidade, de que o Espiritismo nos solicita essa espécie permanente de amor, que é a amorosidade da sua divulgação, da sua propalação. Por isso que Kardec ele teve o cuidado em vários recortes ao longo das revistas espíritas de vir a fazer a defesa do espiritismo diante dos ataques que aconteciam, vindo de todo lado. Então, é por isso que ele vai dizer aqui que para algumas pessoas a malevolência não tem limite e que a calúnia tem sempre um veneno para aquele que se eleva acima da multidão, que se destaca de alguma forma pelo seu trabalho no bem, pelo seu testemunho nobre, pela sua lealdade a Jesus. Então ele vai trazer que os adversários do Sr. Home acharam a arma do ridículo demasiado fraca. Inclusive porque o tentar colocar alguém sob uma situação ridícula, escandalosa, é uma arma do adversário para nos falir e inviabilizar a continuidade da nossa experiência no bem. Por isso que o aspecto do ridicularizar e de colocar a partir de uma cilada que os adversários cavam para que o indivíduo seja desmoralizado moralmente. E nesse sentido que tentaram essa arma, acharam fraco e tratam de fazer urdições subsequentes, onde, não podendo mais divertir à custa de alguém, tentam denegri-lo, espalhando boato e dizendo, no caso em tela, do encarceramento do Sr. Home, fazendo graves acusações, narradas anedotamente, de que estão sempre ávidos os amantes do escândalo, os desocupados, que arrumam tempo para contarem, na forma de piadas, acusações, maledicências que denigram, degenerem a imagem de alguém. Por esse motivo que ele vai trazer que não havia nada de verdadeiro nessas infernais maquinações, e nesse sentido que vai nos alertar para o cuidado que nós precisamos ter, até porque quando um espírito obsessor ele deseja nos desmoralizar moralmente, cavar uma situação para nos esmagar e fazer a dificuldade para que continuemos no labor nobre, ele não está comprometido com a verdade. O que o fará usar um meio escuro, mentiroso, subreptício, declarado, para nos comprometer. E é por esse motivo que a gente precisa ter cuidado para não adentrarmos o areal da própria defesa. Porque Jesus, quando foi chamado e diante de Pilatos,
intimado a se defender, ele silenciou. Quando ele precisaria defender outrem, ele se manifestava, mas em relação a si próprio, Jesus recuou. E é nesse sentido que é para nós esse roteiro, porque em meio a essas tentativas armadilhosas que são armadas como arapucas no nosso caminho, se o indivíduo ele estiver focado no bem, ocupando o seu tempo em ajudar os outros, ele não vai estar sujeito a cair nessas arapucas. Inclusive a Jona ela vai trazer no livro Plenitude que as sensações e as vibrações de ódio que são petardadas por alguém na direção de outrem, só vai prejudicar esse a quem foi endereçado se este estiver com esse tipo de pensamento no ressentimento, no ódio, na cólera, na vindita. Então, um indivíduo que se permite esse tipo de cultivo, ele é afetado pelos pensamentos de ódio que vêm na sua direção. Mas só lobos caem em armadilha feitos por lobos. A ovelha, ela tem o nosso pastor que saberá protegê-la, conforme Jesus nos traz. É nesse sentido que, se o indivíduo ele cultiva pensamentos nobres, se ele ocupa o seu tempo em ser útil para os demais, se ele não dá espaço para querela, dissidência, vindita, mas faz da sua vida um sacerdócio de serviço fraternal, é como uma couraça que ele coloca para as vibrações de vindita que venham na sua direção, de cólera, de ódio, de inveja. Porque a inveja ela está ligada ao orgulho. É nesse sentido que o indivíduo que se atribui títulos que não tem e deseja ser mais do que realmente é, devido às nossas chagas, do arrogância, do sensualismo, do egoísmo, esse indivíduo ele acaba cego em relação a si próprio. Então, quando ele vê algo do seu lado que ele gostaria de ser, ainda não atingiu, e percebe que vai levar tempo para ele alcançar aquilo, ele é tomado pela inveja, que está ligado a esse orgulho de querer atribuir a si próprio títulos que ainda não conquistou. É por isso que a gente tem que ficar de guarda com os sentimentos mesquinhos, porque isso é que dá brecha para que as armadilhas dos obsessores nos encontrem com suscetibilidade e nos hecatombem. E Kardec ele vai trazer que os espíritos inferiores, eles conseguem imitar tudo. A única coisa que eles não imitam é a pureza da caridade. É essa atitude mental, sentida e vivida, que extravasa do indivíduo, como algo que ele nutre e que ele ocupa a sua mente com isso. E nesse sentido ele faz do seu dia, da sua noite, canalização para a produção de coisas úteis, que vão beneficiar o seu entorno. Por isso que a gente tem que ter essa vigilância e oração, e Jesus ele vai nos trazer isso, porque se tem uma coisa que os obsessores não são, é burros.
São espíritos muito inteligentes, que conhecem as nossas fraquezas, os nossos tendões de Aquiles, telhado de vidro, e que vão armar armadilhas nos aspectos que nos são vulneráveis, que dizem da nossa fraqueza, de quedas que temos tido até aqui, de vulnerabilidade que trazemos, das nossas imperfeições, porque eles nos espreitam e conhecem as nossas chagas, as brechas que damos. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com o que nós sentimos e com o que nós falamos, porque a linguagem ela vai dizer do que o coração está cheio. Como Jesus, ele nos trouxe que o que está dentro do nosso coração virá para fora. Não tem como colocar uma máscara. Mascarar isso, fazer um demão de cor para disfarçar. O indivíduo ele se trai pela própria linguagem, por aquilo que sente, pela ação que opta. É por isso que Kardec ele vai dizer que sempre estará do lado daquele que é abnegado, que é caridoso, que é complacente. Porque é aí que é possível perceber aquele que realmente segue Jesus. Porque falar é fácil. Elaborar um discurso bonito, que arrebata a multidão e que joga aplauso na nossa direção, é tranquilo. O difícil é a pessoa cultivar pensamento nobre, sentimentos elevados, palavras construtivas, ações bonosas, que tem como alicerce o amar como Jesus nos ama. É nesse sentido que nós precisaremos logicar flexível, ver, raciocinar, comparar, refletir acerca da identidade dos espíritos, observar, vigiar e orar, enquanto os fatos estão acontecendo. Os acontecimentos não serão provocados. Precisaremos aproveitar enquanto acontecem. Então, é ver muito e ter uma observação paciente, atenta, assídua, conscienciosa, não superficial e apressada. Um outro aspecto que ele vai trazer é cuidar do entusiasmo, que é esse arrebatamento, essa paixão, mesmo que pelo bem, porque nós somos chamados a usar a paixão, essa energia que nós temos, para o bem. Mas, quando nós estamos entusiastas acerca de um aspecto em que o ardor nos toma, a veemência, o arrebatamento, precisamos tomar cuidado para não sermos cegados pelo entusiasmo, agirmos precipitadamente e sem bom senso. O que não for bom para todos não será para ninguém. Antes excesso de recuo, de circunspecção, do que imprevidência, do que prejudicar alguém. Mesmo que o indivíduo esteja com a melhor das intenções, que essa paixão para o bem, há uma prova nessa vivência, visando exercitar a sua capacidade de julgar, de perspicaciar, que é esperteza, astúcia, lucidez, descortino, argúcia, clarividência, inteligência, sagacidade, acuidade e agudeza. Então, mesmo que eu tenha uma intenção maravilhosa, eu estou sendo provada se sou capaz de agir nessa melhor intenção com perspicácia, com julgamento, com bom senso. É nesse sentido que precisaremos ter essa cautela
para podermos avaliar aquilo que acontece e tirarmos o acerto. E não sermos enganados, mistificados por aspectos que dizem de tentativas para que caiamos no nosso personismo, animismo, engodo, confusão. Inclusive, se algum espírito ele se manifesta sob um nome respeitável, o nome pelo nome não tem importância, até porque os espíritos superiores não estão preocupados em divulgar seus nomes. O espírito puro, ele não tem essa iniciativa de patentear algo que ele traz para nós, como nós aqui, terra a terra, fazemos. Em que alguém faz um artigo, faz questão de colocar o próprio nome para pôr no seu currículo. Inclusive, a gente percebe isso às vezes em congresso, aglomerações em que vão palestrantes, que existe uma leitura de currículo, às vezes extensa, antes daquele indivíduo pegar o microfone, desnecessária. Porque o que realmente importa é o que de positivo o indivíduo está deixando após os seus passos. Currículo por currículo de nada vale, porque isso é título, isso fica aqui. O curso que a pessoa fez, onde ela estudou, aparência, o que ela tem. Isso o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça rói. O que importa é o tesouro do coração, é o que de positivo, de elevado, de bom essa pessoa está deixando, por onde ela passa. Mas essa necessidade que a gente percebe aqui de patentear descoberta, de colocar nome naquilo que faz, de ser reconhecido, de ter os lauréis para aquilo que entregou, isso é materialista. Aqueles que lograram vencer a sua própria humanidade pela renúncia, abnegação, quais os espíritos puros que estão numa outra dimensão inabordável, eles não só não estão preocupados, como preferem o anonimato. Porque o desejo é um trabalho doativo na nossa direção que visa nos beneficiar. Por isso que o nome pelo nome de nada vale, porque um espírito mistificador, ele pode se dizer um nome venerando para tentar enganar o médium. É nesse sentido que Kardec vai trazer que a natureza das comunicações precisam ser estudadas de forma fria, pesando aquela linguagem, aquilo que está por trás, porque não é a forma, é o fundo, que ao analisarmos nos permitirá concluir de maneira acertada se vem de um espírito superior ou se vem de um espírito mistificador. Inclusive nas situações de riscos que nós vivemos, em que precisamos ter uma boa indiferença, um sangue frio para poder lidar. Porque se a pessoa não tiver esse autodomínio, não enquanto uma insensibilidade tosca, mas enquanto uma vigilância ao invés de preocupação com aquilo que está vindo na sua direção, porque caso contrário a pessoa ela fica melindrosa, caprichosa e ela desequilibra diante das tentativas que aconteçam para parar o seu movimento nobre, como Kardec vai trazer com o Senhor Home. Porque alguém que, como ele, fazia uso da sua mediunidade doativamente, ajudando muitas pessoas, e Kardec vai mostrar que ele já estava recebendo chuvas de calúnias pelo fato dele ter se destacado como médium, mormente pelo alicerce que existia no seu coração de usar isso para auxiliar os outros.
sem nenhuma perspectiva de retorno ou ganho próprio. Então, ele encontrou adversários que não ficam satisfeitos com a ação que alguém realiza, que esteja levando benefício para outros, inclusive porque quando alguém tem um serviço que leva consolo para outros, os obsessores dessas pessoas tentam interditar o trabalho daquele que está auxiliando. Por isso que tanto a arma do ridículo já houvera sido usada. Daí eles tentam cavar situações mentirosas, como que os usaram acusando o senhor Home, fazendo piadas, anedotas, risos da situação, visando denegri-lo. Então, vai trazer que, inclusive, a tentativa de se divertirem à custa daquele trabalhador leal. O Chico, certa feita, ele houvera partilhado que estava tendo audição de alguns zumbidos, uma pressão forte sobre a cabeça, alteração da pressão cardiovascular, e ele percebeu uma ação obsessora, tentando parar o trabalho que ele fazia. E ele partilhou com o Dr. Bezerra a situação, porque estava insuportável, ele tinha a sensação que ia enlouquecer com a sobrecarga vibracional que estava sobre ele. E o Dr. Bezerra o orientou a ter muita calma e a rezar pelos seus obsessores, pedindo compreensão e paciência com as tarefas mediúnicas que ele realizava. É nesse sentido que, inclusive, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo a oração na parte das preces que Kardec trouxe pelos inimigos e aqueles que nos querem mal, que recomendamos fazer diariamente, porque é uma forma de rogarmos essa compreensão e essa paciência para os trabalhos que realizamos. Nesse sentido que Kardec vai trazer que é uma situação onde as mentiras elas são usadas e elencadas visando desmoronar. Então ele vai trazer no subsequente, nesse jornal Hospital dos Alienados de Zurique, que foi relatado numa gazeta, falando que 25 pacientes haviam perdido a razão, enlouquecido, devido às mesas falantes e aos espíritos batedores. Isto é, eles estavam fazendo uma acusação onde diziam de forma patente que 25 indivíduos enlouqueceram por causa do espiritismo. Nesse sentido, é que ele vai trazer, se houvera sido bem averiguado, se esses 25 alienados houveram todos perdido a razão, devido aos espíritos batedores, o que se pode contestar até provar em contrário. Supondo que esses fenômenos estranhos tenham podido impressionar, lamentavelmente, certos caracteres fracos, e aqui ele vai trazer o aspecto de cérebros fracos, porque existem complexões diferentes e indivíduos mais propensos ao desequilíbrio, à desesperação, ao medo mórbido. E é por isso que quando uma religião ela fala que o espiritismo é do diabo, ela está prestando um desserviço enorme, porque está insuflando um medo infundado, onde aquele que tiver uma predisposição para o desequilíbrio pode, inclusive, ter uma alteração orgânica, psíquica, por causa
aquelas afirmações que a amedronta. Inclusive, vai desserviçar, afastando o indivíduo de procurar ajuda no espiritismo quando ele precisa. Por isso que, mesmo que existam pessoas que não se deixam abater com isso, e que diante de afirmações mentirosas, caluniosas, elaboram suas próprias ideias e fermentações de moto próprio diante daquilo que está diante delas, e inclusive vão procurar ajuda se for necessário naquele local. Outras há que não têm a mesma resistência. E diante de falácias, de engodos, tomam aquilo como verdadeiro, desequilibram com os comprometimentos legítimos. É a mesma coisa quando tratamos de um tipo de viciação. Alguém que vai numa festa de um bebê de 2 anos de idade e ali tem bebida alcoólica. O indivíduo alega que ele bebe socialmente e de que ali, enquanto ele estiver naquela festinhola, ele vai tomar uns goles, depois ele vai para casa e desvencilha daquela situação. Mas existe outras pessoas que diante daquele mesmo copo de alcoólico vicia. Não tem a mesma resistência para tomar alguns goles e ficar por isso. Por isso que quando a gente fala o aspecto do que não é bom para todos, não é bom para ninguém, é no sentido de que se uma bebida alcoólica leva alguém por ter uma resistência que o predispõe a viciar, a ter um comprometimento com esse tipo de vício, então essa mesma bebida alcoólica precisará ser banida. É nesse sentido que quando a gente coloca o aspecto do materialismo, ela vai trazer divertimentos que visam lucro. Então o materialismo não está preocupado se alguém, no meio daquela festa, vai tomar aquela bebida para além do que deveria e viciar. Ele está preocupado em vender aquela bebida, ter o seu dinheiro garantido. E isso vale para os outros vícios, como droga, arma, que estão aí entre as indústrias mais lucrativas da atualidade. Nesse sentido que somente nós deveremos adotar o que é bom para todos. Se algo vai prejudicar alguém, não é bom para ninguém. Mesmo que no meio desse todo tem aquele que tem resistência diante daquele cigarro e tem aquele que não tem. Em sendo assim, se considerarmos o aspecto de fumo, onde a substância mais cancerígena está no cigarro, alguém pode conviver com um fumante e não se vá para iniciar o fumo, enquanto o outro, diante dessa situação, vicia, vindo a ter um enfisema, um câncer na garganta, no cérebro. É nesse sentido que Kardec vai trazer que essas ideias vão ter uma influência nefanda naqueles que ou não têm uma estrutura psíquica para reflexionar dessa situação de maneira adequada, ou que não podem ou não querem. Por esse motivo que, ao trazer essas mesas falantes de espíritos batedores
podendo impressionar de maneira lamentável certos caracteres fracos, em meio a isso, o medo do diabo fez mais loucos do que a crença nos espíritos, porque é o que foi fermentado ao longo desses mais de 2.000 anos até aqui. Não impediremos os espíritos de baterem. O perigo está em crer que são demônios todos os que se manifestam. Porque daí, se existe algum tipo de manifestação que inclusive alguém que não é espírita pode presenciar, porque todos somos médiuns, vai variar o tipo de mediunidade e o uso que o indivíduo faz daquilo. Então, do momento que ele tem consciência que existem espíritos que estão distribuídos em todas as escalas evolutivas, que já, considerando muitos deles que estão na psicosfera terráquea, estiveram encarnados e que estão desencarnados, alguns preparando para reencarnar. Os espíritos superiores que não estão mais na Terra, eles vêm de outras dimensões para nos auxiliar. Mas espíritos terráqueos que estão desencarnados na Terra, eles vão interagir conosco, eu tenha conhecimento disso ou não. De onde se conclui que se eu tiver conhecimento da ação dos espíritos sobre nós, nos acotovelando, interagindo conosco e se afinizando com quem pensa igual eles, isso vai me ajudar e me proteger para lidar com isso. Por esse motivo que, se a pessoa acredita que os espíritos que se manifestam são demônios, ela pode ter uma mediunidade que ouve espíritos, ou vê, e acha que está sendo assediada por diabos, o que pode desequilibrá-la, enlouquecê-la. Por outro lado, ela tendo conhecimento do espiritismo, ela tem um ferramental para lidar com isso, compreendendo que ela tem um tipo de mediunidade e que isso significa um compromisso que ela fez no astral para usar isso a serviço do bem. Porque então os bons espíritos vão se aproximar dela e orientá-la para usar esse tipo de mediunidade que ela tem para levar benefício. Em sendo assim, o desconhecimento da mediunidade compromete gravemente, porque o indivíduo, ele não só desconhece que ele está em interação constante com espíritos de todo grau evolutivo, como que ele tem uma mediunidade que, se não for colocada a serviço de auxiliar, vai degenerar em grave obsessão para ele. Porque vai ter comércio e locupletação com espíritos inferiores, que vão mais o atormentá-lo, o perturbá-lo, o afligir, comprometendo as suas engrenagens. Nesse sentido que, do momento que é dado conhecer a verdade, deles não se terá mais medo que de fogo fato. Então, a ideia do assédio demoníaco é feito sob medida para perturbar o raciocínio, para transtornar, amedrontar. É nesse sentido que é colocado esse aspecto do cuidado que precisamos ter no que tange aquilo que é trago, considerando essa vigilância e essa seleção, porque tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Visto que
Existe a obsessão simples, isso vai agravando até adentrar uma obsessão gravosa e que vai intensificando, desembocando na subjugação, que tem a orgânica, a moral, e que pode redundar em fascinação. Na subjugação, existe a tomada da vontade do indivíduo pelo espírito obsessor, que vai ter esse domínio sobre o querer, a vontade de alguém. Na fascinação, o espírito obsessor, ele domina o pensamento, o raciocínio de alguém. Então, ela é muito mais grave do que a subjugação. E uma tática que é usada para fazer o aspecto da subjugação do indivíduo, tentando levar isso para a fascinação, é isolá-lo. Porque quando um obsessor logra isolar um obsedado do contato com pessoas que possam alertá-lo, ele tem uma ação para ludibriar esse indivíduo mais fácil. Por isso que nós precisamos ter cautela com os nossos afastamentos do centro espírita, com movimentos de isolação. Porque quando nós somos assíduos no centro espírita e nós estamos junto com um grupo que nos acompanha, alertas vão acontecer, de uma forma ou de outra. Porque quando você está reunido ali, os mentores de cada qual conversam uns com os outros. E naquele ambiente, o mentor daquele trabalho que está à frente tem espaço para nos alertar, para nos orientar. Por isso que a frequência é um ambiente espírita assídua, onde a gente se compromete com o trabalho e é fiel a ele, é base para que nós possamos ir lapidando as nossas arestas e termos clareza dos riscos que possam estar acontecendo. Porque enquanto estivermos na Terra, não há segurança e proteção. O que há é observar, vigiar, orar, aproveitando os acontecimentos, fazendo uma leitura conscienciosa, flexível, lógica, com bom senso, pesando friamente os aspectos que a gente percebe, que nos envolve, da nossa trajetória, daquilo que somos chamados a atuar, do ambiente que Jesus nos situou, para que a gente possa ir extraindo os aprendizados, que são protetores, que vão nos impedindo de errar de novo, e a gente vai então logrando acertar mais e errar menos. Porque enquanto nós estivermos aqui, o erro ele vai acontecer, o engano, a queda. O que vai acontecer é que a gente vai errando menos e acertando mais. Quando acontece da gente errar, a gente já percebe na hora e já conserta, não passa despercebido. São esses aspectos que vão sendo aprimorados, onde a maneira como a gente se conduz vai lapidando. Então a gente vai conseguindo usar melhor o tempo, porque como foi trago aqui na revista, o aspecto do uso do tempo é muito importante, porque o indivíduo consciencioso, desperto para a insância terrícola, que urge ele aproveitar com coisas positivas enquanto ele está aqui, ele vai ocupar o tempo de forma conscienciosa. Ele não vai
fazer coisas, falar, pensar, que vão se configurar situações que ele vai ter que consertar. Que ele vai ter que voltar atrás naquilo para poder refazer. Porque isso é perder tempo. E ele sabe a preciosidade que é as horas que passam. Por isso que essa perspectiva, ela muda a maneira como a gente se vê a situação que nós estamos, nos movimentando. E nos faculta termos esse aprimoramento do discernimento. Por isso que fujamos das discussões estéreis, dos melindres, das queixas, porque isso é perda de tempo, compromete o nosso esforço e a canalização que nós precisamos dar para os nossos recursos. Porque amanhã, quando soar o nosso momento de voltar para o astral, a única coisa que nós vamos levar é o bem que tivermos feito. Nesse sentido que é rápido esse estado aqui. E somos chamados a colocar o que somos, o que movimentamos temporariamente a título precário, via empréstimo, para as boas incementações. Por esse motivo, nós seremos, de fato, localizados nas condições aferitórias e, em meio a isso, estaremos buscando exercitar a doação da consolação, do encorajamento, do amor. Nesse momento de transição, onde é o único caminho franqueador da nossa subida moral, que é a espiritualização do nosso ser, a nossa reforma interior, a vitória sobre a nossa sombra, em que cultivaremos a humildade, o desapego. Consono vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, atingirmos o tempo de cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e como único móvel a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes aqueles que terão dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos nossos esforços, a fim do Senhor encontrar a obra pronta à sua chegada. O Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para que a obra não fosse prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, que a tempestade virá e serão carregados turbilhonalmente. Eles gritarão graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça? Vocês não tiveram piedade dos seus irmãos. Recusaram-lhes estender a mão. Vocês esmagaram o fraco ao invés de o sustentar. Vocês procuraram a recompensa das alegrias terrícolas e na satisfação do vosso orgulho. Já recebeste vossa recompensa, tal como a pretendeis. Não mais as peçais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas terráqueas. Deus faz o recenseamento dos seus servidores leais, marca com o dedo aqueles que não têm senão aparência devotada, a fim de não usurparem.
mais o salário dos servidores corajosos. Porque aqueles que não recuarem perante suas tarefas, querá confiar os postos mais difíceis na grande obra regeneradora pelo Espiritismo, e essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e no reino dos céus os últimos serão os primeiros.